manifestantes. Bonner, aqui em Fortaleza, os manifestantes ainda estão chegando, permanecem chegando aqui à Praça Portugal, que é o ponto de concentração dessa manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesse momento, a gente vê que alguns deles caminham normalmente pelo asfalto, isso porque algumas vias aqui próximas foram interditadas justamente para deixar livre o acesso à Praça Portugal. Muita gente vestida de verde e amarelo, muitas famílias, bandeiras do Brasil e bonecos gigantes, tanto do ex-presidente Lula vestido de presidiário, como do juiz Sérgio Moro, que está à frente da Lava Jato, vestido de super-herói. Os manifestantes prometem permanecer aqui até o fim da votação. Segundo a organização, neste momento há 3.000 pessoas aqui na Praça Portugal e a Polícia Militar ainda não divulgou o número de participantes. Bonner. Obrigado, Aline. Vamos a Porto Alegre agora. Jonas Campos. O Jonas Campos está pronto para entrar? Tá lá. Oi, Jonas. Boa tarde. Oi, Bonner, boa tarde. Uma tarde ensolarada aqui na capital gaúcha e centenas de pessoas estão concentradas ali na Avenida Goethe, aqui no bairro Moinhos de Vento, vestidas de verde e amarelo, um ato a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a todo momento eles gritam fora Dilma, fora PT, vão permanecer aqui até o final. Tem uma Morgana e um Brown. Gritam palavras de ordem. E a gente já observou que esse ato tem o apoio de não, cara, era força sindical que era vários mídias também apoiando esse ato. Vê também o boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário. E eles acompanham tudo que acontece lá na Câmara dos Deputados com 2 telões. Bonner. Bom, o Alexandre Garcia e o Heraldo Pereira já explicaram, nós estamos naquela fase lá na sessão, no plenário da Câmara, em que falam os líderes partidários. São ao todo 25 partidos. Agora precisa saber se todos os 25 falam, Alexandre e Heraldo, ou se os blocos partidários falam por grupos, né? Não, estão falando, por enquanto, os partidos políticos estão falando. Alguns líderes poderão, inclusive, abrir mão da manifestação, o que é pouco provável. Na verdade, há uma relação, há uma longa, uma extensa relação de manifestações de líderes. Detalhe, alguns que pertenciam a partidos de apoio da presidente, o PRB, deputado Márcio Marinho. Exatamente. E outra observação, Bonner, é que veio pela ordem de tamanho do partido e também o tempo disponível para cada um depende do tamanho do partido. De modo que vão falar todos, sim, a menos que algum líder abra mão para acelerar o início da votação. Bonner. 3 e 10 minutos para cada um dos partidos, dependendo do tamanho da bancada. Agora, pelo que vocês têm acompanhado aí, tem havido interrupções ou esse tempo está transcorrendo dentro daquilo que está programado? Eles estão conseguindo falar dentro do tempo, sem interrupções? Não houve mais o tumulto que aconteceu no início da sessão, em que parecia correr perigo esse início de sessão, uma vez que o tumulto foi bem grave. Chegou a haver empurra, invasão da mesa diretora, e a gente podia até imaginar que ia demorar um pouco para começar. Mas agora os ânimos se acalmaram e o rito está sendo seguido. Todos estão conseguindo se manifestar. Um detalhe que a gente chama a atenção do telespectador é que, na verdade, os parlamentares aqui estão acostumados a ter muito contato uns com os outros. Então, aquele momento de muito nervosismo foi uma excepcionalidade, porque eles têm muito contato nos gabinetes, nos corredores, aqui mesmo no plenário, e agora voltou à normalidade. E todos os líderes estão se manifestando normalmente, sem interrupção e ocupando o tempo que é a eles destinado. Como você disse, nós estamos revendo aí, Alexandre, agora o momento em que houve aquele desentendimento em que o deputado Paulo Teixeira do PT estava pedindo a retirada das pessoas que se encontravam atrás da mesa do presidente Eduardo Cunha. E aí teve confusão também à frente da mesa, né? As imagens impressionam bastante. O empurra foi intenso ali. Pois é, Eduardo Cunha depois resolveu pondo alguns funcionários, alguns assessores atrás dele, ocupando o lugar, até que as coisas se normalizassem. O tumulto também se explica por não, o tumulto se explica. Na verdade, a forte presença de deputados ali. O presidente da Câmara alegava que não poderia determinar a retirada dos parlamentares que estavam na mesa, porque aquilo ali também é um espaço parlamentar. Mas houve ali um entendimento. Ele pediu, então,
que eles se retirassem. Os parlamentares se retiraram para que nós pudéssemos ter, então, a manifestação do relator na comissão especial do impeachment, Jovair Arantes, seguida das manifestações lá, né? Dos líderes partidários. E aí, meu red ou meu blue? Voltou a reinar, Alexandre. Agora, o que pode acontecer ainda é que, imediatamente antes de ser aberta a votação em si, e que cada um deles nós estamos agora revendo a tribuna e a imagem. E aquele microfone. Não, desculpa, Alexandre, eu interrompi porque nós estamos revendo neste momento. E aí foi o momento em que o presidente da Câmara mandou retirar todas as faixas no plenário. Essa estava bem atrás dele. Pois é, e eu espero que não aconteça um incidente semelhante para que não haja tumulto de novo, mas com certeza vai haver questões de ordem outra vez a respeito da votação, né? Porque os governistas discordaram da decisão de Cunha, e essa foi a origem. Pô, mas isso aí foi bizarro, ele se entrou aqui, moleque. Saiu com menos vida do que eu, o time dele chegou antes do meu, acho. Porque esta decisão do presidente da Câmara, ela só foi comunicada no início dos trabalhos. Teremos a votação, a manifestação dos parlamentares por estado, atendendo a ordem de norte a sul, de sul a norte. Porém, o deputado poderá votar sim, não ou abstenção. Como é que ficariam, então, os ausentes? Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, decidiu que os ausentes serão chamados logo após a rodada de cada estado. E aí houve um protesto por parte das lideranças governistas. Essa é a diferença. Exatamente isso, porque os governistas estão apostando no auxílio das ausências para que não chegue ao número de 342 votos. Para que o público compreenda. Originalmente, o que estava se esperando era que, primeiro, todos os deputados, estado por estado, votassem, e ao fim da votação completa, é que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, faria uma chamada, vamos dizer assim, daqueles ausentes. Seriam todos chamados só ao fim de toda a rodada. Agora, o que ele anunciou, para surpresa de muitos no plenário, é que a sessão vai ser um pouquinho diferente. Ao fim da rodada de cada um dos estados, os ausentes daquele estado serão rechamados. É isso. E isso não está no regimento interno, não há previsão disso. Foi uma decisão dele. É uma decisão dele. É uma decisão, podemos chamar de arbitrária, mas a decisão, ele tem força, tem poder para tomar essa decisão. E essa decisão, William Bonner, Alexandre Garcia, ela implica num fato. Ao fim de cada rodada de votação no estado, você poderá já chamar os ausentes, isso é, identificar os ausentes. Eu destaco que muitos parlamentares, vários parlamentares, estão aqui na Câmara dos Deputados e não marcaram ainda presença no painel. Portanto, existem muitos parlamentares que estão, especialmente, eu já identifiquei 2 parlamentares da base do governo, que estão aqui por fora, eu os identifiquei, mas eles ainda não marcaram presença. O que vai acontecer é que ao fim da manifestação dos estados, eles serão chamados como ausentes. Daí o protesto do PT. Neste momento, o total deles é 25, que são 488 marcados agora no painel eletrônico. William Bonner. Obrigado, tem TP, viado? Vamos mais uma vez ver imagens e ter informações de manifestações. Vamos a Curitiba. A repórter Ana Zimmermann participa agora. Olá, Bonner, nós estamos na cobertura de um prédio bem na região central de Curitiba, ao lado da Praça Santos Andrade. A gente acompanha do alto aqui uma manifestação a favor do impeachment. Em Curitiba hoje acontecem 4 manifestações, 2 a favor, uma contra o impeachment, além da Marcha da Maconha, que também já estava marcada para hoje. Aqui na Santos Andrade, os manifestantes dizem que são 6.000 pessoas reunidas e a PM divulgou um balanço de 500 pessoas, mas diz que vai divulgar um novo balanço daqui a pouquinho. Esse é um ponto tradicional de manifestações aqui em Curitiba. Hoje eles não vão sair em caminhadas, vão acompanhar daqui, através de telões e de um caminhão de som, a votação. Bonner. Vamos a Sergipe, então, agora no Nordeste brasileiro. A capital, Aracaju, tem manifestações e quem vai trazer a informação para a gente? Me disseram que era a Carla Suzane, mas esse é o Gustavo Costa. Desculpe, Gustavo, recebi uma informação equivocada aqui. Gustavo Costa participando com a gente agora, ao vivo, de Aracaju. Boa tarde para você.
Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Aqui em Aracaju, o ato contra o impeachment e a favor da presidente Dilma Rousseff está acontecendo nos arcos da Orla da Atalaia, que é um dos cartões postais aqui da capital sergipana. Por enquanto, a gente já pode ver algumas bandeiras de centrais sindicais. Também foi armado um palco onde está acontecendo algumas apresentações musicais e também apresentações teatrais. Eles estão concentrados aqui, não devem sair, ainda não há estimativa de público e a PM também informou que em Aracaju não vai dar nenhuma estimativa. Bonner? Obrigado. Agora sim, é a Carla Suzane quem traz as informações ao vivo de Aracaju. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Bonner. Olha, a mobilização a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff está marcada para começar às 2 da tarde aqui no bairro da Zona Sul de Aracaju, bairro 13 de julho. Por enquanto, o número de manifestantes ainda não é o esperado pelos organizadores. Os organizadores esperam que durante no decorrer da tarde cerca de 10 mil pessoas se concentrem aqui no calçadão da 13 de julho. E quem chega faz muito barulho, como a gente pode ouvir. Vem vestido de verde, amarelo, traz bandeiras, faz abraço. E olha, tudo aqui, o que acontece em Brasília é acompanhado aqui através de um telão. Volta a volta, assim que começar a votação, eles vão acompanhar tudo aqui em tempo real. E a previsão, Bonner, é que essa movimentação aqui, ela continue até o fim da votação. É com você, Bonner. Obrigado, Carla. De volta a São Paulo, César Galvão continua sobrevoando a cidade. Agora ele traz imagens de um outro ponto de São Paulo, né, César? É isso mesmo, Bonner. É outro protesto, o protesto das pessoas contra o impeachment. Para você ter ideia, os manifestantes contra e os manifestantes a favor do impeachment estão separados no centro de São Paulo por uma distância de 3,6 km. O grupo contra o impeachment está reunido nesse ponto, que é o Vale do Anhangabaú. Tem manifestantes dentro do vale, ali com os balões, com carros de som, debaixo do viaduto. Caralho, é um Shen de Hidra. Tem manifestante em cima do viaduto e também ao lado. Eles reclamam e protestam contra a votação que acontece nesse momento do impeachment da presidente Dilma. Bonner. A votação começa daqui a pouquinho. A sessão já começou lá, César. Bom, a 3.600 metros deste ponto, narrado pelo Galvão, nós temos a presença do Filipe Mancuso na Avenida Paulista. Filipe. Pois é, Bonner, eu estou bem pertinho aqui dos manifestantes. A gente já nota uma apreensão, uma ansiedade de todo mundo para o início, de fato, dessa votação. Vamos mostrar a imagem que a gente tem daqui. Não se vê mais espaço vazio aqui na Paulista, principalmente desse trecho da Rua Pamplona em direção ao MASP. É muita gente. A Polícia Militar ainda não deu uma estimativa de público. Os organizadores também não. Agora há pouco passou num telão, são 5 telões, né, que vão transmitir a votação. Num desses telões passou a imagem do juiz Sérgio Moro. Ele foi ovacionado pelo público, muito aplaudido, e a gente continua acompanhando a manifestação por aqui, Bonner. E a gente segue ainda na região sudeste, sai de São Paulo, vai para o Espírito Santo, em Vitória. As informações são do Mário Bonella. Boa tarde, Bonella. Olá, Bonner, boa tarde, um domingo de sol, céu azul aqui em Vitória, e você vê imagens ao vivo agora da Praça do Papa, como aconteceu outras vezes. Esse é o local da manifestação a favor do impeachment. As pessoas usam verde e amarelo, trazem bandeiras do Brasil. Os manifestantes gritam palavras de ordem contra o PT e o governo Dilma. Segundo os manifestantes, a organização da manifestação, 5 mil pessoas estão aqui. A polícia ainda não fez nenhuma estimativa. Esse é o movimento a favor do impeachment agora aqui em Vitória. Bonner. A gente chama o repórter, às vezes ele demora para responder, mas é o tráfego de sinais via satélite que propicia essa situação. Vamos ao Rio de Janeiro. Beth Luquezzi agora. Oi, Bonner. Nós voltamos a sobrevoar a praia de Copacabana, dessa vez para mostrar a manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pessoal começou a chegar ao vivo à votação na Câmara dos Deputados em Brasília. Dessa maneira, como a gente pode ver, se formaram aglomerações em frente aos telões. Normalmente, aos domingos e feriados, apenas uma das pistas da Avenida Atlântica aqui em Copacabana costuma ser interditada para o lazer, mas hoje, por causa dos protestos de Dilma Rousseff, ainda não foi divulgado pelos organizadores. Bonner.
Obrigado, Beth Luquezzi. Vamos voltar para Brasília. O Fábio William traz mais informações para a gente sobre as manifestações. Fábio. Oi, bom, a gente continua acompanhando aqui na esplanada dos ministérios, clima tranquilo, você observa aí, realmente um clima muito tranquilo. E de onde nós estamos aqui, é logo no início da esplanada, não há aquela divisão, aquele muro que divide. Mas como eu tinha dito anteriormente, as pessoas continuam respeitando, pouquíssimas pessoas atravessando, normalmente ambulantes ou pessoas que estão fazendo aí a limpeza. E por falar em ambulantes, você vê, muitos ambulantes aproveitaram o dia de hoje para ganhar um dinheiro extra, vendendo aí camisetas, bonés e principalmente água e sorvete, Bonner, porque está um calor muito grande aqui em Brasília, digno do Rio de Janeiro. A diferença é que aqui é bastante seco. E agora há pouco, uma imagem curiosa, interessante, nós vamos recuperar a imagem agora, imagem de helicópteros da Polícia Militar. 3 helicópteros em linha fizeram uma espécie de varredura aqui na esplanada, foram até o Congresso Nacional e depois retornaram. Na verdade, são 4 helicópteros, um vinha mais atrás, os 3 ficaram em linha, fazendo aí este policiamento aqui na esplanada dos ministérios. Por enquanto, muita tranquilidade, Bonner, e que continue assim. E esse calor que o Fábio William relatou aí em Brasília é um calor que tem se repetido em diversas capitais brasileiras. Ontem a Maria Júlia Coutinho anunciou isso no Jornal Nacional. Os nossos repórteres todos estão mencionando um dia muito, muito quente de outono em todo o Brasil. Vamos lá para dentro do Congresso Nacional, para dentro do plenário da Câmara, porque o Alexandre e o Heraldo continuam acompanhando essa sessão importantíssima lá dentro. Corinho de novo agora, né, Heraldo? Aqui está, o clima está quente aqui dentro também. Há manifestações aqui no plenário. O presidente da Câmara está tentando agora conduzir a sessão, porque há manifestações dos parlamentares dos dois lados. Macaco, tem TP? A favor e contra a presidente Dilma. E a manifestação de agora foi por causa do discurso do líder do PDT, o deputado Everton Rocha, que foi aquele que entrou no Supremo com uma liminar tentando alterar a ordem desta votação, né? Ele deu origem a uma vaia e a vaia teve a sua contraposição. E é bom lembrar que o PDT faz parte do núcleo do governo, né? É o PT, o PCdoB, o PSOL e o PDT. Vai ter um deputado do PDT que fez um discurso nessa madrugada pedindo desculpas à família e desculpas aos seus eleitores por estar no PDT e, no entanto, ser obrigado pelo partido a votar a favor da presidente Dilma. Ele me disse há pouco que não vai votar a favor, vai se abster. Na verdade, uma abstenção nessa hora é um voto a favor do governo. Na verdade, há muita manifestação por parte dos parlamentares e eles diziam para a gente ao longo da semana em relação à pressão que eles recebem das pessoas próximas. Esposa, pai, filhos, enfim, as pessoas com as quais eles têm contato direto. Pessoas que tentam influenciar o parlamentar a votar dessa ou daquela maneira. Eles reclamavam muito que dizem os parlamentares que essa é a pressão mais difícil. E ela vai ter ou não um resultado daqui a pouco, quando começa a votação em si. Votação declarada, em que o parlamentar tem que fazer a manifestação de voto. Sim, não ou abstenção. E muitas vezes, acompanhando essa manifestação de voto, dedicam o voto à mulher, ao filho, ao pai, à mãe, como fez há pouco o presidente da comissão, Rogério Rosso, que ocupou a tribuna como líder do PSD, e que dedicou tudo isso que ele fez, o trabalho dele, ao pai, à mãe e aos familiares, enfim. Bom, teremos também, William e amigos que estão acompanhando a nossa transmissão, a seguinte ordem de votação dentro de mais algum tempo, quando começarmos a votação. Sai daí, Igor, tem um dia aí. Começaremos por Roraima, depois Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá, tem um Pará, Igor. Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Goiás, Distrito Federal, Acre, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Não, esse vírus, ele é full batata. Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Os parlamentares votarão pelas bancadas estaduais, pela ordem dos parlamentares pelas bancadas estaduais e depois, então, haverá
de sul, de norte a sul, de sul a norte, sucessivamente. E nesse momento o painel eletrônico está marcando a presença de 492 deputados. Então, 492 deputados. Então agora, num exercício de matemática, né? Se a gente analisar a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que ao final da chamada de cada um dos estados, os ausentes serão rechamados, por esta lógica, os parlamentares, os deputados do estado de Roraima, porventura ausentes, terão muito menos tempo para se apresentar do que os de Alagoas. Porque originalmente todos os ausentes seriam chamados ao fim da votação do estado de Alagoas. Aí seriam todos chamados. Lá atrás, é o último estado, né, a votar. Como o deputado Eduardo Cunha mudou a regra, ao fim da votação de Roraima, ele vai chamar os ausentes de Roraima, ou seja, eles terão bem pouco tempo para se apresentar. Isso muda a estratégia. Mas eu queria agora, era só uma explicação para ver qual é a diferença entre uma forma e outra de fazer a chamada dos ausentes. Mas eu queria agora recuperar, mostrar de novo as imagens da confusão que se deu aí no plenário há alguns minutos, no início da sessão. Olha, deputado Paulo Teixeira aqui à direita, esse que está gesticulando solitariamente à frente da mesa, ele está protestando contra a presença dos demais atrás do deputado Eduardo Cunha, que estão com cartazes de toda a natureza, pró e contra impeachment. Neste momento ele se irritou muito com alguém que está ali embaixo, e aí todo mundo tentando segurar. Meu mejar. Disso, e as pessoas se empurrando embaixo. E esse pensei em soltar a cópia, mas do Rio de Janeiro. Na posição de autêntico eu ia soltar a cópia, porque ia pular para trás da gente. Apartando briga, que acabou não acontecendo. Não chegou a ver briga, não chegou a ver soco e pontapé, mas é feio, né? Não foi exatamente uma cena muito bonita de se ver aqui, não. A gente está mostrando de novo porque nem todas as pessoas estavam acompanhando esse momento que se deu no início da abertura dessa sessão. A sessão foi aberta por volta das 14 horas, mas a votação, propriamente dita, ela vai demorar mais um pouquinho, porque, assim, aí estamos vendo a imagem da faixa contra o presidente da Câmara que foi estendida e que o levou. Esse momento foi o ápice da confusão, né? Depois daquele empurra-empurra que terminou, ainda teve esse outro momento com muita gritaria no plenário da Câmara. Mas, como nós vimos também há pouco, a situação foi toda contornada e agora temos uma situação de tranquilidade lá dentro, né, Heraldo e Alexandre? Morreu um. Pois é, agora nesse momento tá havendo aí de novo. Porra, é essa? São Ace? Não, o Gordo tá no top. Do plenário, porque o Paulinho da Força, só não é isso que tá no top, Gordo. Do Solidariedade, líder do Solidariedade, ocupou a tribuna. Não tem culpa de fazer, não, cara. Não, tô ligado, mano. Os caras estavam ali no meu blue, eu dei de frente com o Shen e me fudi. Tomei a ult da Lux, a do caralho. E o presidente foi da mó Câmara putaria. nesse momento chamar a atenção do plenário também por causa desta situação. O deputado Paulinho da Força é um dos entusiastas aqui do pedido de impeachment, fez muito trabalho em relação a isso, portanto, o pessoal, os parlamentares do PT fazem também um enfrentamento com ele, prossegue aqui a manifestação dos líderes partidários. Bem, nesse momento são 492 senhores deputados ainda presentes, não aumentou essa presença, são 21 faltantes nesse momento. Tá bom, essa Alexandre. questão de ter um número. Sim, Bonner. Não, é só porque eu vou chamar agora, eu já vou voltar com vocês, eu vou chamar nesse momento o nosso colega Honório Jacomel, ele vai mostrar a manifestação neste momento em Goiânia. Honório. Oi, Bonner, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui do centro da cidade, essa daqui é a Praça Tamandaré. A polícia interditou essa avenida aqui, a Avenida Assis. Aí, que gordo. Manifestantes que são favoráveis ao impeachment possam assistir esse momento de discussão e daqui a pouco de votação lá em Brasília. Eles acompanham tudo por um telão que foi colocado. Caralho, o que tu lutou, gordo? Na avenida. Eu tô comendo, velho. Porra, caralho, sempre, brother. Tô vendo hentai, tô comendo, tô vendo anime, tô cagando, tô vendo filme. Está se escondendo do sol lá embaixo dessas árvores. Segundo os organizadores, tem mais de 1000 pessoas aqui e a Polícia Militar nos disse que só vai fazer um balanço depois das 5 horas da tarde. Mais que foda, cara. Obrigado, Honório. Quem está acompanhando ainda em Goiânia a manifestação contrária dos contrários ao impeachment é o Fábio Castro. Sociedade. Caraca, velho. Eu tenho a imagem congelada do Fábio Castro, acho que ele não vai conseguir falar. Obrigado, muito obrigado. Ficou muito bom. Voltei, cara.
Desistimos do Fábio Castro por enquanto. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente recupera o sinal de Goiânia com o Fábio. Vamos ao Rio de Janeiro. Beth Vinícius, fala. O que era pra fazer ali também? Faltaram vários mesmo, cara. Vários. Cara, quando você luta, você ganha velocidade de movimento, cara. Se o vários não, o Trash. O Trash? Cara, pô. O cara ficou vendido, errou todas as skills. Você ultasse ele, tava morto. E Vayne ia bater como? Shen já não tinha taunt. A Vayne ia bater como? Vayne só ia me empurrar pra longe. Maluco, cara. Só de tu dar um porradão nele já tava morto. Portanto, essa é mais uma manifestação contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bonner. A gente continua sobrevoando áreas de manifestação, agora uma área de pessoas que se manifestam favoravelmente ao impeachment em São Paulo, com César Galvão. É isso mesmo, Bonner. Voltamos aqui para a Avenida Paulista e a gente vai dar um passeio agora sobre a Paulista, no local onde acontece a manifestação a favor do impeachment. Os manifestantes se concentram a partir do vão livre do MASP. A gente vê que lá embaixo tem bastante gente e tem um telão montado transmitindo o que acontece na Câmara dos Deputados em Brasília. Há um vão pequeno ali e logo em seguida mais um grupo grande em frente à Associação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O que a gente vê aqui do alto são muitas faixas, caminhões de som e as pessoas que vieram vestidas aqui de verde e amarelo. Agora há pouco, nós passamos sobre a Paulista e contamos 8 quarteirões, pelo menos, tomados por manifestantes. Bonner. E a 3.500 metros dessa área, em outro ponto da cidade, está o Roberto Paiva acompanhando outra manifestação em São Paulo. Eu sei que você mandou para ele, mas tinha dois alvos muito melhores. É isso mesmo, Bonner. Boa tarde para você, boa tarde para todos. A gente vê que mais e mais pessoas vão chegando aqui no Vale do Anhangabaú. Quem que você focou nessa briga aí, do início ao fim? O cara que você escolheu para matar. O cara que você escolheu para matar? O Lefim contra o impeachment. E outra batata. A gente vê também a movimentação da Polícia Militar que acompanha escolheu o Lefim, segurança da manifestação e lá no carro. Então, sabe quem eu escolhi pra matar? A Vayne. Eu fui lá e dei o combo. A Vayne veio me dando free hit. Daqui até aqui. Agora no Rio de Janeiro de novo. Agora desculpa, é com a Mônica Teixeira. É o Lucas. Oi, Bonner, a gente segue aqui acompanhando os manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui na praia de Copacabana. Eu estou perto de um dos 3 telões que foram colocados aqui na praia de Copacabana para que as pessoas possam acompanhar ao vivo a sessão no Congresso e em Brasília. A gente vê aí algumas pessoas sentadas no chão, ocupando o canteiro central da Avenida Atlântica, muitas pessoas de pé já ocupando todas as pistas aqui da Avenida Atlântica. E o que a gente também observa é que há pessoas chegando para se juntar a esse grupo. Agora há pouco chegou um outro grupo carregando essa enorme faixa, essa bandeira, onde a gente lê as palavras impeachment já. O policiamento aqui na praia de Copacabana foi reforçado. Bonner. Da Mônica Teixeira, no Rio de Janeiro, em Copacabana, para Mônica Silveira, no Recife. Charás, não é, Bonner? Então, aqui a gente está na praia de Boa Viagem, que fica na zona sul da cidade, e é aqui que estão concentradas as pessoas que são a favor do impeachment. Você vê, elas estão aqui no segundo jardim de Boa Viagem, o tempo ajudando um bocado, viu? Ontem caiu um dilúvio aqui na cidade, havia até uma previsão de chuva para hoje, mas está estiado por enquanto, embora um pouquinho nublado. E as pessoas vão chegando mais e mais, a quantidade de pessoas aí no jardim aumentou bastante já nos últimos minutos. De vez em quando elas se levantam e reagem a alguma coisa que elas veem no telão, elas vaiam, elas vibram, dizem palavras de ordem. De acordo com os organizadores, são 15 mil pessoas aqui na concentração dos manifestantes favoráveis ao impeachment no Recife, vestidos de verde e amarelo na praia de Boa Viagem. Quem viu das costas? A PM ainda não calculou, não divulgou. Tô batendo free hit em mim de novo, porque você continuou lá no maluco lá. Lux morta de vez de você ver. Contra o impeachment é tarefa para Camila Torres, que está acompanhando no Recife. Bonner, olha, os 2 protestos aqui no Recife estão distantes 7 quilômetros mais ou menos. Na zona sul,
a favor do impeachment, e aqui de onde a gente fala, na região central da cidade, é o protesto contra o impeachment. Os manifestantes, eles ocupam a Avenida Rio Branco, é a imagem que você acompanha agora. O número de participantes foi atualizado ainda há pouco, de acordo com a organização do protesto, são cerca de 50 mil manifestantes neste momento. No Marco Zero, que fica bem perto, aqui no final da Avenida Rio Branco, os manifestantes estenderam uma grande faixa dizendo que não vai ter golpe. É essa a imagem que você acompanha agora do Marco Zero do Recife, onde os manifestantes também ocupam o espaço. Desde cedo eles estão aqui e a PM ainda não calculou o número de manifestantes nesse protesto. Eu não vi, tu chegou a voltar, Lux? Ou tu só deu manifestação contrária eu tenho e de apoio o Shen. Pera, não, eu tenho o Lux. Fortaleza, quem traz pra gente é o Alessandro Torres. Não, que a Lux tem 2 itens de MR, brother. Isso que eu acho bizarro, tá ligado? Eu não sei, cara. Aqui em Fortaleza, os não manifestantes é que são contra o impeachment... Não é focar, cara, mas tu tem que saber olhar pra mim e voltar pra me defender o tempo inteiro, tá ligado? Cidade Federal do Ceará, parte da avenida interditada. E aí, agora, pega ele até como o sol ficou um pouquinho mais ameno aqui em Fortaleza, o tempo está mais nublado, a gente percebe que muitos manifestantes chegaram, principalmente na última hora, e já ocupam grande parte da rua que está interditada. Eles estão, inclusive, com um carro de som no local onde tem também um telão, de onde vão acompanhar a votação, e estão gritando palavras de ordem. Só que até a Veine já fechou o MR. Caralho, é o time do Vinícius. Ponto em frente ao telão. Bom, ao longo de todo esse processo do impeachment até o momento, as partes que se sentiram atingidas ou prejudicadas... Tá onde, cara? Caralho, você acha que o cara puxando o board ali, tá ligado? Eu tô vendo. De Baron, a gente não tem ADC. Junto ali do Supremo pra trazer pra gente informação. Olha isso aí, ó, o outro aí, mano. Bate no cara. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. O Licinho tá no Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, acaba de negar uma invisível, que foi encaminhada a pedido do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O deputado petista pedia para que a votação no plenário da Câmara fosse imediatamente interrompida, que fosse acrescentado ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff um pedido também relativo ao vice-presidente Michel Temer e que todo o processo voltasse para a etapa da comissão especial que analisou o pedido primeiramente. Mas o ministro Marco Aurélio analisou esse pedido agora há pouco e decidiu negá-lo, ou seja, ele disse que não cabe a paralisação do processo que já está em andamento, ou seja, o Supremo Tribunal Federal autorizou a continuidade do processo de votação na Câmara. Bonner. E continua lá na Câmara a sessão que vai culminar com a votação afinal do prosseguimento ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff lá no Senado. Vamos voltar então para a Câmara? Alexandre Garcia e Heraldo Pereira continuam acompanhando. Bem, continua aqui as manifestações dos líderes partidários. Nesse momento, quem fala é o líder do PCdoB, Daniel Almeida. Mas vários líderes já ocuparam a tribuna aqui, Alexandre Garcia. Agora estão falando aqueles que defendem o governo que vão para a tribuna oposta. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu falei em PSOL como base do governo. Não é exatamente base do governo, mas é um partido que está apoiando com toda a força a permanência da presidente Dilma ao lado do PT, do PCdoB. A mulher conseguiu o teste do nada, ô Riote. Do PDT. Na verdade... Matou não. Cadê o Cleans? Manifestações dos vários líderes partidários que nesse momento não estão... Cara, deu Cleans, mano. A Lux tem quanto de MR? 100, porra. Conseguindo fazer as suas manifestações. E há, evidentemente, de lado a lado, manifestações isoladas em relação à manifestação dos parlamentares. Eu destaco, e os amigos podem acompanhar aqui nesse momento, que já saiu a lista oficial de presença e também a lista oficial de chamada dos parlamentares. Lembrando que os parlamentares do primeiro estado começará por haverá chamada de estado por estado e ao fim desses chamamentos dos estados teremos então a chamada dos faltosos. Mas já temos então a relação oficial dos parlamentares que participarão dessa votação. As manifestações dos líderes, Alexandre. Pois é, e lembrando, são 496 Meu Deus, cara, por quê? Até agora
no painel eletrônico. Portanto, as ausências ainda estão em 17, é um número bem baixo, bem pequeno. E essa lista que está na sua mão, Heraldo, ela contempla as 496 presenças efetivas registradas, ou ela inclui os nomes de todos os deputados que deveriam estar aí? Isso, exatamente isso. Essa é a lista da mesa diretora e ela inclui o nome de todos os parlamentares que estão no exercício do mandato. Porque ao longo das semanas, vários parlamentares também entraram no exercício de mandato e retiraram seus suplentes. Esta é a lista agora dos parlamentares que devem participar da votação para saber se teremos ou não a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. São os parlamentares no exercício do mandato. Aliás, um número bem alto esse de parlamentares que se licenciaram para servir ao chefe de outro poder, o que é muito, muito estranho, uma vez que isso significa dar as costas para os seus eleitores, né? Aqueles que deferiram pelo voto o poder de representação. Parece que secretários de Estado que voltaram a assumir são 16, né? E a gente tem mais ministros aí que anunciaram que vão vir para votar. E temos aí casos de ministros, também ministros do governo Dilma, que já estão aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E eu chamo a atenção para um detalhe. Existem aqui também vários senadores que estão participando da sessão. É uma sessão da Câmara dos Deputados, porque se a Câmara dos Deputados admitir o processo de impeachment, traz para fora. Irá para o Senado, que terá que fazer também um juízo de admissibilidade. Aliás, 2 momentos de juízo de admissibilidade deste processo, se o processo for da Câmara para o Senado. Mas os senadores já estão aqui participando da sessão, acompanhando a sessão. Eu vi vários senadores que já participam da sessão. É verdade. E se a gente quiser lembrar, já projetando o futuro, mas vai depender, claro, do resultado de hoje, o artigo 86 da Constituição diz que o julgamento em crime de responsabilidade Gordo. Vou te explicar uma coisa de LOL. Não se mata. Não, olha só. Veio um cara em cima do seu time. Por que você pulou nos caras? Você é o maior dono do nosso time. Você se matou nos caras. Tá ligado? Você se matou nos caras. Você foi 1 versus 5, bola. Você foi 4. Era só você vir pra defender em vez de ir pra atacar. Com você vivo eu posso bater free. Com você morto eu não posso bater free. De vez de você ficar com o seu time, você ficou com o time dos caras. Você morreu sem ninguém gastar nada. Nossa, tá certo. Continua. Não, só te explicando, porque você sempre faz isso, cara. Entendeu? Mas você ia dizendo... Caralho, não tinha como bater, mano. Não tinha como bater, gordo. Eu lembro que no Senado, se eventualmente tivermos autorização da Câmara... Entendeu? Não tinha como bater, você não estava vivo. Terá a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que este é o rito que foi definido em julgamento. Aí, ó. A gente não tem ADC não, cara. Você disse que tem senadores também presentes aí. Onde é que ficam os senadores numa situação como essa? Eles estão nas galerias como convidados ou eles podem tomar assento lá embaixo no plenário, junto dos colegas deputados? Isso é um detalhe interessante que você chama a atenção, William Bonner, porque no plenário, o plenário da Câmara é também o plenário do Congresso Nacional, das sessões conjuntas da Câmara e do Senado, quando se tem, então... É isso que você acha que eu tô dando rage? Eu tô tentando te explicar, cara. Você fez errado nisso, brother. Caralho, achei que a gente tinha ganho o jogo, a gente já tinha tirado metade da vida do Shen, brother. Caralho, quando eu olho, cadê o gordo? O gordo tá morto. Eles podem ter acesso a qualquer dependência do Congresso Nacional. Gordo, quando você bate em alguém, você arranca 25% de armadura. Caralho, tu tá de cutelo, tu vai arrancar 50 do cara. Olha que lindo pro ADC bater. Virem pra cá pra fazer algum tipo de torcida, né? Contra ou a favor dentro do processo de impeachment. Tá bom? A gente vai então agora ouvir as informações de outro colega nosso que está ali fora, é o Fernando Rego Barros, ao vivo de Brasília. Fernando. Olá, bom, né? A gente está aqui no Salão Verde, que é o salão que fica do lado de fora, né, do plenário. E olha só como está a movimentação desde cedo. E agora que parece que depois que começou a votação, a sessão lá no plenário, o movimento cada vez fica maior aqui.
são colegas de todos os jornais, todas as TVs, até repórteres de... Sai daí, gordo, sai daí, gordo. Também, repórteres de gordo, me defende, gordo. Quando eu ficar free hit, você pula nos caras, não antes, pelo amor de Deus. Conversam, dão entrevista, enfim, esse clima que a gente está acompanhando desde o início da tarde, desde cedo, mas à tarde, como eu disse, aumentou bastante, e a gente vê a todo momento algum deputado sai, dá entrevista, dá a previsão deles. Zileide já conversou com você antes aqui. Os deputados dão a previsão, se acreditam que o impeachment, o processo de abertura do impeachment vai ser aprovado, né? Se vai ser aprovada a abertura do processo ou não. E pode pular agora, pode pular agora. A mulher gastou o bagulho. Agora já tô até voltando, que eu morri com uma skill. Desde o início, vamos continuar. Por boa parte bateu 859. Só aceita. Ali do Salão Verde, o Roberto Kovalik passou ali atrás dele, quase tropeça no fio do microfone do Fernando, que não falta jornalista fazendo a cobertura especialíssima de hoje. A gente vai voltar a São Paulo, porque o César Galvão está a bordo do Globocote e ele está num vai e vem entre os dois pontos de manifestações de São Paulo, né, César? É isso mesmo, Bonner. E para percorrer esses 3.600 metros, 3,5 km, que separam as duas manifestações, de helicóptero é bem rápido, uns 40 segundos. Por isso agora a gente está sobrevoando aqui o Vale do Anhangabaú, onde acontece a manifestação